Seja bem-vindo ao canal Fundamentos e vamos falar sobre positivismo hoje, tá? Lembrando que o canal, qual é o objetivo do canal? É trazer os fundamentos, né? O básico do básico sobre política, sobre geopolítica, enfim. Então, hoje, na sequência aqui sobre positivismo. Então, Pablo, eu quero uma sequência para aprender. Então, começa dos primeiros vídeos, tá? Até chegar a esse positivismo. Se você está caindo de paraquedas aqui, e quer conhecer um pouco mais sobre, por exemplo, liberalismo, o que é ser de esquerda e de direita, social-democracia e outros temas. Então, assiste os primeiros vídeos, né? Os primeiros vídeos, ou se você está pesquisando especificamente, assiste esse aqui. Segue o canal também, porque aí é uma forma de você continuar acompanhando outras situações e já manda o like, se achar interessante. No final, se não gostar, tira o like, simples assim, ou coloca até um dislike. Vamos lá falar sobre positivismo e aí, como sempre, eu sou bem objetivo, tá? E seremos, então, objetivos aqui. Primeira questão é o seguinte, o que é, então, o positivismo, tá? Segundo aqui, eu deixei separado, ele começou com uma corrente filosófica, teoricamente só e apenas só como corrente filosófica, através de Augusto Comte, né? Augusto Comte que viveu entre 1798 e 1857, ele defendia um conhecimento que só poderia vir através da ciência, da observação empírica. Esse conceito, na realidade, é um aprofundamento de todo o contexto da época do conceito do iluminismo que surgiu na época, toda essa questão de que a ciência tinha que prevalecer sobre outras questões, né, religiosas e tudo mais. Então, foi um momento de afloramento com essas questões e o exemplo é o caso do positivismo, como outras linhas de pensamentos e filosofias surgiram também nesse período, um pouco antes, um pouco depois, tá? E que, assim, hoje existe uma forma bem mais radical do conceito da ciência, que é o cientificismo, tá? Inclusive, cabe até um vídeo mais na frente eu fazer sobre. Virou religião, de fato, né? Religião de alguns americanos, o mais famoso deles, Tom Cruise. Mas é diferente desse caso aí, mas que quase virou isso, tá? Chegou um momento que quase virou isso, eu vou falar um pouquinho mais na frente. Um dos lemas mais famosos que tinha, né, do positivismo, que se conhece, é o da bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Que sim, né, o ordem e progresso vieram de indivíduos que tinham pensamentos positivistas. Aqui, além da França, o Brasil foi o principal país que o conceito, todo esse conceito, esses estudos e análises do positivismo ganharam na prática mesmo, foram para a prática, tá? Eles colocam até o seguinte: o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Amor, ordem e progresso. Esse, na realidade, é o lema completo que está lá na bandeira, que aí você deve saber muito bem que a bandeira brasileira nada mais é do que um conjunto, é uma miscelânea, né, de dois conceitos. Primeiro, ainda, são as cores, não tem esse papo de verde das matas, amarelo do ouro, azul, esse é papo furado que criaram, tá? Só uma informação. O motivo original mesmo é que são as cores da Casa Real, tá? Da Bragança e Orleans, tem toda essa questão lá do Império português, no caso, / Império Brasileiro. Então são as cores do Império. Tá? O período imperial, o período em que Dom Pedro I, no caso, e Dom Pedro II, estiveram como regentes. E aí só fizeram dar uma tapa no visual para poder angariar votos e posições perante o pessoal que tinha ideais ainda ligados à monarquia, e colocaram ordem e progresso aí para apaziguar com os novos indivíduos que estavam lá no período da República, que estavam surgindo a República. Então é uma mistura, é uma tentativa de mistura de dois grupos, os monarquistas e os republicanos, né, para apaziguar a coisa toda. Esquece esse papo de verde das matas e coisa do tipo, né, para você ter uma ideia. Então, basicamente, o positivismo, né, Comte trazia esses três princípios o princípio teológico, que no início
o indivíduo, né, era, no caso, a sociedade era, ou o indivíduo pode ser também, pode ser nesse sentido, tem uma visão teológica das coisas. As explicações sempre eram, no caso, a Idade Média, né, principalmente, era sempre questões ligadas aos fatores religiosos, sempre a religião para tentar explicar algo. Depois veio então o conceito do metafísico, ou ele fala que o indivíduo passa a ter pensamentos e filosofias metafísicas, onde as explicações abstratas começam a surgir, ideias filosóficas do tipo, para onde eu vou, que inclusive é uma consequência das perguntas do conceito teológico. Quem criou tudo isso? Quem somos nós? Para onde nós vamos? De onde viemos? Perguntas existenciais desse tipo. O período do indivíduo metafísico começa a surgir. E aí Comte fala que existe então o próximo passo, é o passo perfeito que ele fala, que é o passo positivo, que é o predomínio da ciência e da razão. É o momento em que a razão passa a existir. Então esse era o conceito, era o princípio básico, tá, do que Auguste Comte trazia dentro do positivismo. E como eu coloquei aí, eu acreditava que a sociedade deveria ser dirigida por uma elite científica e moral. Moral, né? Imoral com I não, é I, letra E, né? Moral. Quase como um sacerdócio laico. Então defendia todo o conceito laico da sociedade. Parte desses princípios, até hoje, né, no Brasil, permanece. Esse conceito de tentar, né, que o poder seja o máximo possível laico, apesar de muitas vezes não ser, né? Mas enfim, há uma busca de não ter religião no meio do que o Estado decide. E aí existe toda uma organização de pensamento positiva, né, da sociedade, que dentro do conceito de Comte, já vou falar do Brasil, você vai entender melhor. Então Comte acreditava que a sociedade deveria ser organizada com questões racionais, liderança da elite moral e científica, como eu falei, e isso se desdobrava basicamente em questões do tipo, eu trouxe 4 itens aqui. Hierarquia e ordem social estável, deveria ter uma certa hierarquia e uma ordem social totalmente estável, né? Ou seja, não teria muitas mudanças. Fulano está numa ordem para outra. A educação como instrumento de disciplina e progresso. Aí o princípio militar, né, que envolve, por isso que eu disse, foram os militares foram que de certa forma abraçaram muito esses conceitos. Você vai ver muito com princípios militares até hoje no Brasil, tá? Então, uma educação como instrumento de disciplina e progresso, Estado laico, mas com função moralizante. Ou seja, ele é laico, mas ele não é porque ele é laico, porque não tem questão religiosa envolvida, que não vai se buscar a moralidade. Princípios morais e éticos devem existir, deve permanecer. E, inclusive, se você observar bem, não sei se quem estudou, eu cheguei no finalzinho, tá? Eu tenho um pouco mais de 40, então não peguei ainda. Eu lembro que existiam as disciplinas, mas eu não estudei. Era OSPB e Moral e Cívica, eram 2 matérias obrigatórias que tinham na época, lá nos anos 80, 70, 80, eu creio, eu não sei exatamente, mas creio eu que seja nesse período. Minhas irmãs, que são mais velhas do que eu, pegaram, e aí tinha os livros lá, e eu chegava a ler. Eram princípios básicos que eram trazidos, né, no período então militar, que sempre, no caso, no Brasil principalmente, olha, a religiosidade não está presente, mas os princípios que algumas questões da religião traz, voltada à moral, moral e cívica, digamos assim, sim, permanece. E aí chegou um momento em que começou até formar pequenos radicais, que é normal. Tá? Todo movimento, mais cedo ou mais tarde, vai começar a ter essa radicalização. E começou a surgir o que nós chamamos da religião da humanidade. E aí foi quando a coisa começou a desandar um pouco, que é o radicalismo começou a surgir e até criar ritos laicos centrados no culto, a ciência e a moral. Misturava conceitos que estavam meio que new age, que estavam na moda, que estavam começando a surgir, com conceitos cristãos católicos. Então começou a surgir um movimento que foi meio que abominado por muita gente, tá? Mas existiu, tá?
No Brasil, como eu estou trazendo aqui, tudo começou lá no período da formação do Exército, né, do Exército em si, como nós conhecemos, o princípio da formação da República, o golpe da República, né, o golpe de 1889, teve todo um princípio por trás disso, tá? Benjamin Constant que era positivista, quase não sai agora. Ele trouxe esses conceitos da França, forte. Tá? Muitos consideram como uma das grandes, para quem é mais ligado mais liberário, liberal, não libertário, tá? Liberal. Ou seja, quem tem uma tendência mais à direita e tudo mais, principalmente aquele liberal de direita, costuma dizer que Benjamin Constant foi uma grande mazela para a história do Brasil, para a história do que terminou sendo a República que se formou, e da história do Brasil como um todo. Já outros lados, ou poucos defendem, por sinal, porque mesmo quem é mais de esquerda sabe o quanto terminou não sendo pontos tão positivos assim. Mas o fato é que a monarquia caiu, teve o dedo forte, né? Teve as mãos fortes de Benjamin Constant para exatamente a monarquia cair. O positivismo forneceu justificativas ideológicas e aparentemente lógicas para que o golpe em Dom Pedro II ocorresse. Na época, Dom Pedro II estava em Portugal resolvendo broncas lá do reino de Portugal, né, do que estava ocorrendo lá, uma tentativa de golpe, estava resolvendo broncas por lá. E a princesa Isabel é quem estava aqui no Brasil na época, né? Enfim, então tem todo esse contexto da família real. Aí foi quando surgiu a questão lá um pouco antes, né? Da libertação dos escravos. Então teve, muito antes já existiam ideais positivistas que estavam cada vez mais forçando ao lado da família imperial. Então surge essa questão toda, né, da nova república. Começa então a República da Espada, que teve, por exemplo, um dos primeiros presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né, e que tentaram utilizar esse princípio de ordem e centralização racional do poder. O ideal basicamente era moralizar a política, modernizar o Estado por meio de uma elite técnica, né, uma tecnocracia praticamente. Não chegou a ser, mas quase isso. E é quando surge a nova bandeira, a questão do ordem e progresso, depois surge mais na frente o hino. Amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Amor, ordem e progresso, que aí resumiram para ordem e progresso apenas, né? E aí, seguindo aqui, ó, então, tem as chamadas críticas profundas ao positivismo, como eu falei. Uma delas é tipo 1, elitismo à tecnocracia, e tecnocracia, no caso, desprezava a democracia tradicional. Então foi um grande problema que começou a surgir. Entendia que o povo ainda não estava pronto, era imaturo. Olha a tapia, né, para se manter no poder. Então dizia-se que a população era imatura o suficiente e não tinha condições de definir quem seria o político que queria governá-los. Então existia um tipo de tecnocracia mesmo, tá? Era uma autocracia, criavam por si só indivíduos que estariam no poder. E aí surgiu exatamente a ideia infelizmente, de problemas de autoritarismo, centralização de poder. Outro item problemático foi a rejeição à subjetividade e espiritualidade. A ideia de que tudo deve ser regido por leis científicas, exatas. Ela ignora a complexidade dos indivíduos. Uma lei, ela não pode ser aplicada, por exemplo, o Brasil, imagina só, o Brasil gigantesco já na época, já era praticamente o Brasil que nós conhecemos hoje, em termos de território. Então imagina a problemática que era ter todo esse conceito. Olha, uma lei mais geral, específica, e no Brasil tem muitas variações, tanto que ao longo dos anos depois passaram a ter leis estaduais, leis municipais, porque são coisas específicas. Lógico, tem a nacional, mas sempre mais ampla e até um pouco subjetiva. E tem muitas variações. E o fator religião da humanidade, que aí foi a maior problemática, que era a tentativa de criar uma religião sem Deus, mas com ritos
rituais com clérigo, templos. Então foi quando a coisa toda desandou e o pessoal disse: ih, rapaz, já perderam a mão. Né? Então eu trouxe aqui um quadro trazendo o conceito de diferença, né, de cada um, do que já vimos, inclusive, né? Então, o positivismo, o foco era ordem social e progresso. Já o liberalismo, liberdade individual do indivíduo. No conservadorismo, a tradição, as questões culturais e tudo mais, até religiosas, e uma estabilidade, pouca mudança na coisa toda. O socialismo tinha a ver com a igualdade e a justiça. Tá? E aí tem o outro item, que é o papel da ciência, que é totalmente central e principal no positivismo. No liberalismo, é apenas um instrumento para executar algo, mas não a parte central. No conservadorismo, isso é uma questão muito secundária, existem outros princípios mais importantes e relevantes em meio a tudo isso. E no socialismo, a ciência tem um papel de ser aliada à causa social. Então, dentro do socialismo, a igualdade, a justiça e a questão social, né? Eram conceitos técnicos que ainda são, na realidade são, ainda, né, tem todo esse conceito técnico mais ligado à questão social. Visão sobre o Estado. No positivismo, o Estado tem que ser técnico e forte. No liberalismo, o Estado tem um certo limite de poder, limitado a questões básicas, fundamentais, e o livre comércio e tudo que existe aqui termina regulando por si só. No conservadorismo, o Estado como guardião da ordem, para manter uma ordem funcional. E no socialismo, o Estado é intervencionista. Qual a diferença de, por exemplo, Estado como guardião da ordem? Ele vai manter uma ordem, mas com um certo limite, um certo cuidado. É bem similar com o liberalismo em alguns conceitos, o conservadorismo. Já no socialismo, o Estado é intervencionista. Como assim? No mercado, intervém. Na saúde, intervém. Por isso que em governos mais tendenciosos à esquerda, mais socialistas, o Estado é mais intervencionista, enquanto estados mais liberais, por exemplo, buscam o capital privado é que tome conta da coisa toda, a privatização e coisas do tipo, tá? Existe essa diferença. No positivismo, a religião é laica, mais moralizante, ou seja, não tem religião em si. O liberalismo busca a neutralidade, tanto faz como tanto fez. No conservadorismo, a religião é tradicional, e no caso, na maioria dos locais que o conservadorismo prevaleceu, o catolicismo também, seja o catolicismo romano ou o ortodoxo. Tá? Exemplo, várias partes pegar aqui da Europa tem ainda esse conceito conservador, e aí a religião tradicional católica. Ou se você pega alguns conceitos conservadores, como no caso da Rússia, é ortodoxo, né? Então tem todo esse conceito. No socialismo é variável, é maleável conforme a situação, e em muitos casos até o ateísmo prevalece. Vai depender do nível de religiosidade do local, né? Do local em si, ou do nível de maturidade que está aquele local. Então, em termos de indivíduos, tivemos famosos, né? O Benjamin Constant, principal divulgador do positivismo no Brasil, militar, professor, fundou o Clube Militar e teve uma figura-chave importante da proclamação, o gol da República, ou chamado de golpe da República, como por muitos. Inspirado por Conte e tudo mais, né? Floriano Peixoto foi o segundo presidente, então teve uma forte ação. O segundo presidente foi, no caso, Floriano Peixoto. Outro foi presidente, embora não fosse um teórico, sua postura autoritária e centralizadora do poder e tudo mais, né? Então executava as ações do conceito positivista militar. Raimundo Teixeira Mendes, filósofo, matemático e positivista mais ortodoxo, tá? Criador da famosa frase da bandeira Ordem e Progresso. Aí foi quando a coisa começou a desandar, esses dois últimos, né? Ligado à Igreja Positivista do Brasil. Defendia ideias como o fim do exército permanente e o pacifismo universal. E aí tinha toda essa questão da ciência, ritos e tudo mais, que Miguel Lemos,
que foi o fundador dessa igreja positivista do Brasil, junto com Teixeira Mendes, né, terminaram trazendo esses ideais mais radicais, mais exagerados, que terminou perdendo força ao longo do tempo. Mas se você observar bem, então todos esses conceitos positivistas até hoje, principalmente a nível militar e a nível mais de indivíduos conservadores, alguns grupos de direita ainda permanecem, não todos, mas existe pequenas questões que terminam hoje sendo positivistas, que passam desapercebidos por todos nós. Mas enfim, então tá aí. Você conhecia sobre o positivismo? Deixa aí teu comentário, o que é que você acha, até se você pode complementar. Fica à vontade de complementar. E o curtir, valeu a pena? Dá o like. Se não valeu, pode dar o dislike sem problema algum. Mas eu sei que você vai gostar, né? E gostou, no caso, do vídeo. Valeu, grande abraço.